A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando, Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Temos lidado, todos em humanidade, com inúmeros desafios, problemas, questões que exigem soluções. Não apenas questões individuais, mas também questões sociais, coletivas e estruturais. E queremos partir do ponto, em consonância com muitos estudiosos e pensadores de todos os tempos, que viver e continuar vivendo é sempre a melhor escolha, é sempre a melhor opção. Sabemos que todos enfrentamos muitos problemas, muitos desafios. Portanto, não apenas como indivíduo, mas enquanto sociedade, precisamos pensar em ações que possibilitem a construção de uma vida com sentido, com propósito, uma vida com qualidade, para que possamos, deste modo, escolher viver, escolher a vida, mesmo com todos esses problemas e desafios, com todas as dores, porque sempre podemos encontrar um caminho. Nem sempre o caminho é a solução efetiva de um problema ou de um desafio, mas quando encontramos pessoas que nos ouvem, que escutam a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso desespero, conseguimos reunir forças para continuar vivendo. Conseguimos nos reorientar na vida para prosseguirmos com os nossos enfrentamentos existenciais. O homem contemporâneo enfrenta inúmeros problemas, que não são apenas problemas individuais, quer dizer, um problema exclusivo de uma pessoa no seu contexto pessoal de vida. Não. Muitos dos nossos problemas emocionais estão associados a fatores estruturais, a forma como a nossa sociedade está organizada. No estudo mais aprofundado das bases, por exemplo, da depressão, da desesperança, do desamparo e do desespero, são 4 Ds que têm preocupado o homem contemporâneo: depressão, desesperança, desamparo e desespero. Não podemos hoje sustentar estudos que focalizam apenas o indivíduo. Ele está errando, ele tem uma falha, ele tem uma deficiência, ele não tem fé, ele não é forte, ele é fraco, ele é covarde. Não, não é nada disso. Nós temos hoje que ampliar a nossa visão para compreender as bases da depressão, vamos repetir, da desesperança, do desamparo, do desespero. Nós temos que ampliar a nossa visão e considerar fatores pessoais, psicológicos, portanto, fatores do indivíduo. Mas também temos que compreender esse indivíduo dentro de um contexto que é sempre social, econômico, histórico. Não podemos ignorar que os grandes problemas sociais, que são estruturais, como o desemprego, a fome, todos os tipos de preconceito, todas as formas de violência e de exclusão, não podemos desconsiderar o impacto que isso tem na condição emocional e psicológica da criatura humana. Tudo isso tem configurado um conjunto de desafios para todos nós. Deste modo, quando nos propomos a falar sobre, por exemplo, comportamento suicida, prevenção do suicídio,
e um esclarecimento desse comportamento que pretende pôr um fim à vida, que na verdade é um esforço para pôr um fim ao sofrimento, à dor profunda, nós não podemos olhar para esse indivíduo, mais exatamente para esse tipo de comportamento, de uma forma isolada desse contexto mais amplo. Separar, dissociar o indivíduo da sua sociedade, do seu contexto mais amplo. É criar um espaço para que as condições de vida no nosso planeta se modifiquem. Vamos olhar sim para as condições pessoais, mas vamos olhar também para as condições maiores, que são sociais, estruturais e estruturantes. Porque falar de sentido da vida para quem tem fome é impossível. Falar de esperança para quem não tem um alimento para oferecer aos seus filhos não é uma tarefa possível. Não faz nenhum sentido. Temos que avaliar as condições de vida, as condições que permitem ao indivíduo construir um sentido para a sua vida. Então, nessa perspectiva, temos que, de fato, ampliar a nossa visão. Há uma reflexão dentro do pensamento espírita, com Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que eu penso, nos oferece elementos para avaliarmos essa situação. Quando está dito, na pergunta 922, que fala da felicidade e da infelicidade relativas, que para a construção dessa felicidade, desse bem-estar, dessa alegria de viver, digamos assim, é necessário cuidar, atender a 3 necessidades. Está lá no texto: a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Veja o amigo ouvinte, dentro desse horizonte de compreensão, que o texto parte da posse do necessário, porque é preciso garantir condições de vida, e vida com dignidade, não é qualquer vida. E isso é uma tarefa coletiva, é de uma sociedade, é estrutural. Isso envolve educação, isso envolve a comida, o emprego, o lazer, as condições dignas de vida. E além disso, numa dimensão de subjetividade, de profundidade, vamos dizer assim, a consciência tranquila e a fé no futuro. É claro que aí caberia uma reflexão mais profunda, mas não é a proposta no programa hoje. Mas hoje, particularmente, nós vamos dedicar alguma atenção ao tema da desesperança, fazendo um pequeno recorte, falando dessa desesperança, o medo de ter esperança, numa condição mais individual, olhar mais para o ser humano na sua intimidade, tentando de alguma forma oferecer algum horizonte de esperança para todo aquele que no momento está lidando com uma dor, um desafio, um enfrentamento mais difícil no campo da vida. E para abordar essa questão, nós vamos abrir o livro que já foi apresentado aqui mais de uma vez no Café Literário, do Dr. Robert Leahy, um especialista em psicologia clínica, que se chama Vença a Depressão, uma obra bem interessante. Nós vamos dedicar alguma atenção ao capítulo 3 desse livro, Nada dá certo. Como superar a sua falta de esperança. E por que isso? Para entendermos a depressão, nós temos que compreender um dos seus sintomas básicos, que é exatamente a desesperança. E alguns estudos sugerem uma possível relação entre os pensamentos suicidas, ou a ideação suicida, e a desesperança. Por isso é importante a gente falar desse tema, porque uma das bases do tratamento, sem perdermos de vista aquilo que falamos no início, na abertura do programa, sem perder de vista essa visão do todo,
dos grandes problemas sociais. A gente não pode perder isso de vista, mas como o nosso recorte hoje fala da dor desse indivíduo no nível individual, a gente precisa, nas bases desse tratamento, de alguma forma ajudar a pessoa a resgatar a confiança na vida. Não é um trabalho fácil, porque, como temos dito, não é só uma tarefa da pessoa, é o trabalho de uma sociedade. Mas nesse momento estamos falando dessa pessoa, que nós podemos ajudar de uma forma direta, ouvindo, acolhendo, validando o seu sentimento. É disso que nós estamos falando. Num dado momento do capítulo, ele nos convida a refletir a respeito da relação entre decepção e desesperança. Ele começa dizendo assim: tal como ocorre com muitos outros pensamentos negativos, a falta de esperança é frequentemente acompanhada por uma, aspas, estratégia oculta para evitar a decepção. Nós precisamos olhar para este raciocínio com algum cuidado, porque não basta você se voltar para uma pessoa que está vivendo dentro do seu quadro depressivo ou do seu quadro de uma crise existencial muito intensa. Não basta dizer assim: você precisa ter esperança. Olha, você sabe que a esperança é a última que morre. Não, na verdade, não é isso. A esperança nunca morre. Não adianta dizer isto. Não adianta se voltar para uma pessoa com depressão e dizer assim: você precisa trabalhar, você precisa reagir, caminhar um pouco, ver pessoas, se divertir. Não tem como. É como chegar para uma pessoa que não escuta porque tem, de fato, problemas auditivos e dizer assim: você precisa escutar melhor. É claro que quem fala normalmente são amigos, familiares, querem o melhor, querem ajudar, querem ver aquela pessoa querida muito bem, de volta à vida, mas este não é um bom caminho. Então é preciso olhar para essa experiência da desesperança com certo cuidado. E ele propõe aqui um raciocínio importante. A falta de esperança é frequentemente acompanhada por uma estratégia, que está entre aspas, oculta, para evitar a decepção. Toda vez que uma pessoa se sente magoada, rejeitada, frustrada na vida, essas experiências emocionais, elas deixam marcas profundas na alma. A mágoa, a rejeição, a frustração. Essas experiências adversas, negativas, normalmente nós, humanos, não sabemos lidar muito bem com situações dessa natureza. Então, quando uma pessoa enfrenta isso durante, às vezes, uma vida inteira, longos anos da vida dela, é muito comum que ela, então, deixe de acreditar na vida. Então, quando uma pessoa não consegue trabalhar, como se fala muito em psicologia, trabalhar, transformar, ressignificar as marcas que ficam das experiências de abandono, de frustração, de rejeição, de mágoa e tantas outras situações dolorosas, difíceis, quando a gente não sabe lidar com isto, fica esse ressentimento. O indivíduo deixa de acreditar na vida, nas pessoas e na vida. E aqueles fatores maiores, sociais, que comentamos, só agravam esse quadro. Então, quando ela olha para o futuro, quando ela leva em consideração a sua própria vida, os rumos da sua existência, para sermos mais claros, é como se a nossa mente disparasse um processo que é, na verdade, um pensamento que diz assim, é um pensamento automático, que declara o seguinte: cuidado, não se magoe mais, não acredite que as coisas vão dar certo, porque, na verdade, nada deu certo até agora, logo, nada vai dar certo. Isto quer dizer que é como se a mente entrasse em ação
para lhe dizer, palavras do autor, que o futuro é sem esperança. Deste modo, você pode muito bem desistir. Qual é a vantagem disto? Em que sentido, com muitas aspas, amigo ouvinte, a desesperança passa a ser uma estratégia não revelada, portanto oculta, para evitar a decepção? Em que momento isso acontece? Neste momento. Quando o indivíduo se dá conta da sua dor, da sua mágoa, da sua rejeição, da frustração acumulada ao longo da vida, ele olha para o amanhã, olha para as pessoas com as quais ele convive. Então a mente entra em ação e, para protegê-lo, supostamente, a mente diz assim: não acredite, nada vai dar certo, desista. Qual é a vantagem disto? Você elimina as chances de fracassar, porque você não se lança, não tenta de novo, não enfrenta. E deste modo não precisa manter um esforço, porque na verdade você já se sente condenado. Qual é o risco? Se você aumentar a sua esperança, se na verdade você passar a acreditar, o que pode acontecer? Você vai se decepcionar novamente. Não invista na vida, não aposte nas pessoas, não acredite que amanhã será um novo dia, que as coisas passam, que as crises todas se resolvem. Não acredite, você vai se decepcionar. É assim que a mente funciona. A mente frustrada, a mente revoltada, a mente magoada, a mente que se sentiu rejeitada. Essa é a base da desesperança. Então ela funciona muitas vezes como uma estratégia falsa, sempre oculta, que nos protege, entre aspas, de uma nova decepção. Então o indivíduo acaba desenvolvendo o medo de ter esperança, o medo de confiar nas pessoas, de confiar na vida. É como o autor comenta: se você tem esperança, pode ficar entusiasmado quanto ao futuro. Você pode experimentar coisas novas, correr alguns riscos. E o que vai acontecer? Você pode acabar descobrindo que nenhuma dessas coisas dá certo e que você perdeu o seu tempo. Pior ainda do que perder o seu tempo, você se sentirá desapontado e com muita vergonha. Ele coloca uma frase aqui que é muito comum: que tolo eu sou por ter acreditado que poderia dar certo. E quem é que quer ser tolo? Então o que faz a pessoa que vive essa experiência da desesperança? Ela opta pela falta de esperança. É como se fosse a única maneira de dizer: eu sou mais esperto do que isso. Eu aprendi a lição. Eu não correrei novos riscos porque eu não quero mais sofrer. Por isso, amigo ouvinte, nós precisamos vencer, superar essa visão que comumente nós temos, um tanto simplista, dos quadros existenciais e emocionais de desamparo e de desesperança. Ninguém vive isso porque é assim que ele encontra o caminho da felicidade e do bem-estar. Não é isso. Isso é um desvio de rota. E todos nós estamos sujeitos a essas situações. São processos da vida. Então não basta, eu repito, de uma forma simplista, dizer para uma pessoa que está vivendo essa desesperança: você precisa ter mais confiança. Ou na perspectiva religiosa e espiritual: você é um ingrato, porque não confia na bondade de Deus, na providência divina. Mas é preciso compreender, amigo que nos ouve, que esse processo não é espiritual, é emocional, e que se dá dentro de um contexto social. A gente não pode perder isso de vista. E é difícil uma pessoa acreditar verdadeiramente que existe um Deus que protege quando ela experimentou ao longo da vida
inúmeras situações de abandono, de desamparo e de desesperança. É muito difícil. É como se nós precisássemos, no primeiro momento, curar a ferida emocional, para que ela possa, então, se abrir dentro do horizonte de espiritualidade e passar a acreditar em Deus. E essa experiência, ela é tão forte, e a pessoa que a experimenta sente isso com tanta clareza, que o nosso autor chega a dizer que muitas vezes a pessoa pode até achar irritante se alguém tenta lhe dizer que as coisas não são sem esperança. Ou seja, tem um caminho, tem jeito. A pessoa é muito convicta na sua dor, na sua falta de esperança. É como se nós, dentro do nosso quadro de tristeza, de crise, entendêssemos ou concluíssemos que, na verdade, essa pessoa que quer me fazer crer que a vida tem esperança, que as coisas podem mudar, é como se essa pessoa não entendesse o que verdadeiramente eu sinto e tudo aquilo que eu enfrento. Ela não consegue entender que essa dor, que esse desespero são coisas muito reais para mim. Isso é muito comum acontecer. Por isso, um primeiro passo para quem deseja ajudar alguém que vive o quadro da desesperança, especialmente dentro da depressão, é essa capacidade de perceber sem julgar a dor do outro. Então é preciso que eu tenha a capacidade de alcançar este sofrimento e compreender, sobretudo, aceitar. O que eu posso é oferecer a oportunidade dessa pessoa falar, dela comunicar a sua dor, o seu sofrimento, a sua queixa, a sua revolta, que ela possa falar sem se sentir julgada. Isso é muito difícil. E não tem que ser um profissional para isto. O profissional, ele é formado na área e tem técnicas que podem facilitar este trabalho. Mas muito mais do que isso. E aí qualquer pessoa pode desenvolver essa habilidade. É a capacidade de escutar e acolher. A pessoa nesse quadro, muitas vezes, ele faz um comentário aqui muito correto. Ele diz assim: ninguém pode entender isso. Ninguém pode realmente avaliar que a sua falta de esperança não só faz sentido, mas também o protege do futuro. Se eu desistir, não poderão me magoar novamente. Então a pessoa acaba criando, no contexto da vida dela, um lugar dentro do qual ela quer ficar quieta. Só existe espaço para ela, que sofre, e a sua falta de esperança. Então é preciso ter muito cuidado para não invadirmos esse espaço, mas é convidarmos a pessoa a falar disto e acolher sempre. Caminhando para a conclusão, amigo ouvinte, eu quero considerar algo que ele diz aqui ainda nessa perspectiva, que é o medo da decepção, que nos mantém preso à falta de esperança. Isso pode parecer uma vantagem. Pode parecer. Aparentemente, não ter esperança o protege de ser desapontado quando as coisas não dão certo. Mas vamos pensar juntos na lógica dessa afirmação. E o autor diz: uma vez que não pode impedir que os reveses aconteçam, e isto é um fato, nenhum humano tem este poder. Então, na verdade, o que é que nós estamos dizendo? Eu serei melhor ao lidar com isso se for deprimido. E o autor diz: duvido. E é para duvidar mesmo, porque no fundo, amigo ouvinte, é muito mais difícil lidar com a decepção se você estiver triste, autocrítico e hesitante. No fundo, a falta de esperança, ele encerra praticamente essa seção do capítulo dizendo isto: a falta de esperança não o protege, ela o derrota. Por isso, querido ouvinte, se nesse momento você estiver com a sua mente envolvida por esse pensamento de desesperança
e esse sentimento de desamparo e, na verdade, com muito medo de apostar uma vez mais e sempre mais na vida, busque ajuda. Abra o coração com alguém da sua confiança, porque é possível rever todo esse quadro e, com o tempo, voltar aos poucos a acreditar na vida. Fica o convite a essa reflexão. Aqui nos despedimos, desejando a você muita força, muita serenidade, muita esperança. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.